Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão as coisas? Sexta-feira, todo mundo já pensando aí, preparando o jantar, bebendo vinho. Eu já tô com a minha tacinha de vinho branco, que eu adoro começar com vinho branco. Seu Augusto, que prazer vê-lo aqui, que delícia! Simone. E aí, pessoal, olha, hoje eu vou ter uma conversa muito especial com um amigo meu muito querido, que é o chefe Guga Rocha. A gente teve a oportunidade de se conhecer num cruzeiro gourmet, nós éramos consultores, ele na parte da gastronomia e eu com a parte de vinhos. E graças a Deus a gente pôde manter essa amizade. É uma pessoa muito especial, muito estudiosa. Então acho que o bate-papo hoje vai ter muito conteúdo, tenho certeza. O Guga já está aqui, já chegou pontualíssimo. Então já estou aceitando ele aqui, ele está conectando. E nossa! Olá, já tô servindo. Adorei essa Tô. produção. Aí, um brinde. Brinda aqui, ó. Brinda na tela, brinda na tela. Brinde, Aê! amigo. Tudo bem? Bem demais, Paulinha. Ah, querido, primeiro só te desejo muita saúde, viu? Que a gente Obrigado. tenha um encontro super especial. Para Obrigada nós por esse todos. carinho. Um Sempre. prazer imenso estar aqui com você, até porque, Poxa, apesar muito de nós obrigado. sermos amigos, eu admiro muito o seu trabalho. Também. Tenho um respeito assim, imenso, que você é uma pessoa, assim como as pessoas falam de mim, ah, é tão jovem, mas gosta tanto de estudar. Então, acho que isso é Sim. bacana, estudo nunca é demais, né? A gente sempre corre atrás das coisas. Então, desde quando eu te conheci, eu confesso para você que eu me espelho muito em você nesse sentido, que eu acho que faz toda a Ó, diferença. fico muito feliz, Paulinha. Que bom. Eu acho que é uma coisa que é muito boa noite a todo mundo que está chegando aí, que está entrando aí. Eu fico muito feliz de fazer essas lives com os amigos, acima de tudo, principalmente porque são amigos, mas são pessoas que eu admiro bastante. E eu acho que você tem um olhar muito bonito para o mundo do vinho e uma cultura muito interessante, que eu acho que é importantíssimo em todos os segmentos, principalmente, né, no mundo do vinho. E eu acho que se todo mundo que trabalhar com qualquer coisa que seja, tiver essa visão de não aprender as coisas superficialmente, ia ser tudo muito mais legal, sabe? Muito mais profundo, porque, né? Eu acho que a gente tem que mergulhar de cabeça mesmo. E no vinho, então, é melhor ainda, porque imagina mergulhar de cabeça no vinho, que maravilha. Literalmente, né? Não, e Né? até dando continuidade nisso que a gente está falando, o que é mais interessante ainda é o seguinte: o mundo do vinho, ele gera muitas dúvidas, as pessoas realmente ficam com medo, a ponto de eu já ter relatos assim, ai, Paula, me complica tanto, eu vou beber um drink, vou para cerveja, porque É, não desmerecendo as outras bebidas, pelo amor de Deus, sabe? ah, Não é isso. Mas, assim, eu acho que no primeiro momento, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com vinho, a comunicação do vinho ainda era algo muito pedestal, muito distante, inacessível. Então, meio quer dizer, a gente careta mesmo. Era mais careta, né? isso. E aí eu acho até que precisa de profissionais como nós, assim, pessoas jovens, com uma leitura mais dinâmica, uma comunicação mais fácil, do tipo, não, peraí, vem comigo, isso daqui não é para todo mundo. É. Então, isso é bacana, né? E assim, muito obrigado pelos jovens. Tô Nós velho pra dois, né, caralho. querido? Foi meu Nossa. aniversário essa semana. Não, mas você é jovem, eu estou velho. Ah, entendi, sim. Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar de vinho. Vamos. Mas, Paulinha, vamos para o vinho. E, ó, já, como a gente conversou, né? O pessoal que está chegando aí, vamos explicando. A gente vai fazer hoje um papo sobre vinho, sobre harmonização. Eu vou fazer duas preparações. Na verdade, não são pratos, é uma entradinha e o outro é uma ideia para você fazer um prato, que são coisas simples, porém diferentes. E até a gente propôs uma ideia para justamente as pessoas não ficarem com esse medo de harmonizar. Ah, eu quero harmonizar, meu Deus, eu vou receber o povo em casa, aí eu faço um negócio errado. Hoje em dia, né, Paulo, até uma pergunta, se estendeu muito mais o que é essa noção de harmonizar. Antigamente era vinho branco para carne branca, vinho tinto para carne vermelha, vinho rosé. Não tome vinho rosé, porque vinho rosé é a mistura do resto do vinho branco. Já ouvi isso. Com o resto do vinho tinto. Ai, meu Deus, O que povo é doido, absurdo. né? Não, Então, mas é fala um pouquinho. verdade. São aquelas coisas, eu falo muito isso. O mundo do vinho tem muitas informações soltas. Por exemplo, quanto mais velho, melhor.
Depende do vinho, Depende do vinho. né? A mistura que você citou, você pode fazer isso, de repente, num champanhe, mas o vinho rosé é proibido, você não Sim. pode. Depende realmente da prensagem da uva tinta, que o elemento corante está na casca. Então, quer dizer, mas em algum momento alguém escutou algo e falou assim, essa é uma verdade absoluta, eu só posso seguir isso. Uma Né? mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Hoje em dia está acontecendo muito isso daí. Opa! Não, mas vamos continuar no vinho. Então, assim, fala um pouco disso especificamente, assim, que eu tenho certeza que é uma dúvida. Gente, ó, vocês estão entrando agora, vão tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre vinho. Todas não, porque é um universo enorme, mas assim, pô, sigam a Paulinha, que assim, é uma amiga querida, uma pesquisadora, uma pessoa que entende mesmo do riscado. Como todo mundo que eu recebi, assim, tirando o Bertolazzi, todo mundo que eu recebi nas minhas lives são pessoas que estudam e que se dedicam. É um clássico sacanear com o Bertolazzi. Não, então é bom que, assim, quem não sabe, você só fala isso realmente de quem você gosta. Lógico, eu só sacaneio porque eu gosto. Hoje você tá pegando leve comigo, né? Tô, mas calma, começando. Não, mas... Assim, e aí, pô, Paulinha é uma pessoa que eu admiro muito, faz um trabalho lindo e tal, e a gente tá falando disso. Então, assim, esse mito de que branco é para carne branca, tinto é para carne vermelha, e rosé fica nessa coisa perdida, e espumante vai com tudo, né? Tipo, então, assim, o que é que você tem a falar sobre isso, dona Paula? É muito bom a gente começar por isso. Na realidade, isso vai ser a base da pirâmide, né, Guga? Sem dúvida alguma, para quem de repente não tem noção nenhuma, já esclarece alguma coisa você ter a carne branca com o vinho branco e a carne vermelha com o vinho tinto. Sim. Porém, qualquer regra tem a sua exceção. E com vinho também vai assim, né? Então, no teu caso, como gastronomia, você como chefe, a partir do momento que você vai colocando elementos no seu prato, molhos, condimentos, picância, excesso de sal, quer dizer, a gente tem que começar a tomar cuidado para a gente vai começar a fugir dessa regra. Exato. Então, bem, pelo que a gente conversou e tirando o suspense, você vai preparar um bacalhau? Não, vamos lá. Não? Então, sim, é um bacalhau, porém, vou mostrar para vocês aqui. Tá. Aqui. Que aí eu ia entrar nessa exceção, mas vamos lá. Olha lá, olha lá. Eu tenho aqui, esse aqui é um morua, que é o Gadus morua e o Gadus macrocéfalo são os dois peixes que se utilizam para fazer o bacalhau de verdade, né? Nossa, que esse legal. Aqui é o morua, só que fresco. Uhum. Ó, ele não foi salgado. Tá vendo? Uau. Tem só uma salsinha aqui. Ó, tá vendo? Só não tem a cabeça do bacalhau, mas assim, é o peixe fresco. O pessoal do Alaska Seafood que me mandou, é um peixe selvagem e tal. E que aí, legal. eu tive a ideia de fazer ele de uma forma mais levinha, que é a técnica que eu vou ensinar para a galera de fazer aqui, que é essa criancinha aqui. Ó. Aqui eu tenho água, cebola, cenoura, e eu não tinha salsão. Como estamos ficando em casa, não precisa sair para comprar apenas uma coisa, eu coloquei um talo de salsinha. Tá? Boa. Uhum. E aí eu estou fazendo um caldo básico aqui. Por quê? Porque eu vou fazer esse peixe pochê. O que é pochê? Pochê é aquela bolsinha que você põe na cintura. Aquela pochete. Nossa, eu bebi aqui quase me engasguei. E aí, ó, a essa água, esse caldo que está aqui, eu vou acrescentar isso aqui, ó, que é uma coisa que eu gosto bastante, que são herbes de Provence. Vou colocar um pouquinho de herbes de Provence para dar um perfuminho. E também vou colocar pimenta do reino. Agora eu vou fazer a pimenta do reino assim, ó. Vou colocar aqui na mesa. Na mesa não, né? Na tábua. E você mesmo vai... Bacana. Amassar, porque eu não quero ela em pó. Eu quero ela só quebradinha para ela dar um sabor. Mais aromas também, né? Os aromas e tal. E depois a gente coa esse caldo. Ó, vou colocar a pimentinha do reino ali dentro. E aí, dentro disso aqui, vocês estão vendo que tá tudo se movimentando ali, né? Tá vendo a cenourinha? Eu até cortei ela fininha para a gente ver essa movimentação. Porque não pode estar fervendo. Ela tem que estar assim. Uma ebulição leve, delicada. Senão o peixe pode se despedaçar, tá? Então, é vraiment, que os caras falam. Esse leve ebulição.
E Agora, aí, Guga, só diga. fazer uma observação. Achei o máximo isso do talho da salsinha, porque muitas pessoas não aproveitam, né? Então, quer dizer, entra também nesse detalhe da gente conseguir aproveitar Total, tudo, né? E faz toda a total. diferença no caldo, né? Toda a diferença, dá um perfume incrível. E aí, ó, Aham. vou pegar o peixe e simplesmente mergulhar ele nesse caldinho. Qual que é a vantagem dessa cocção, principalmente para um peixe delicado, como é esse morua, esse bacalhau? Chama bacalhau fresco, mas assim, é errado, mas é como está comercialmente hoje. Porque bacalhau não é o peixe, né? Bacalhau é a Uhum. preparação, né? Tá. Então, assim, a vantagem é que o peixe fica super delicado, devagarzinho, ele vai cozinhando, ele vai ficar super molhadinho, obviamente, porque ele está dentro de um caldo, e não vai Tá. ressecar de forma alguma, vai ficar desfolhando. E a outra vantagem é que depois você coa esse caldo e utiliza esse caldo para fazer uma sopa, uma preparação, um molho, o que você Uhum. quiser, tá? Bacana, Então, bacana. essa é uma das coisas que eu vou fazer, que a gente até conversou, né? De harmonizar isso aí. Não vamos fazer, não estraga o segredo, que eu vou deixar logo os meus adiantados aqui, que aí eu quero que você fale a live toda para a galera. E a outra coisa é um azeite aromatizado. O Hum. que é um azeite aromatizado? Ó, eita, barulho lindo esse barulho de colocando vinho no copo. Ali eu tenho azeite, ele tá frio ainda, tá? Eu vou ligar aqui numa temperatura de fogo baixíssimo, baixíssimo, ok? E aí, a esse azeite, eu vou acrescentar coisas aromáticas que você queira. No caso, eu vou pegar um limão, vou tirar a casca dele aqui, eu tenho um descascadorzinho, vou tirar a casca dele aqui com muito carinho, se bem que esse meu descascador tá mais cego que eu. Eu ia falar isso, Guga, esse teu descascador. Tá mais cego que o. Não, mas a vantagem desse descascador é que ele tira muito mais a parte verde do que a parte branca. É até legal Isso tirar que eu um ia te pouquinho. perguntar. É até Essa legal parte tirar um branca pouquinho você da deve parte deixar branca. ou não? Não, você tira o máximo que você conseguir. Pode até tirar assim, porque ela amarga, tá? Então É. tira aqui essa parte branca, raspando. Raspa com a colherzinha aqui, que é mais esquema. Tá? Tira aqui ela, o máximo que você conseguir. Não precisa tirar toda, vai tirar o máximo que conseguir. E aí a gente vai pegar essa casquinha e vai colocar dentro do azeite. Ah, que ótimo. Só uma casquinha mesmo, de leve. Uhum. Isso aqui você guarda depois para comer com o próprio peixe. O peixe. E também O com a Guga, estão pimenta. perguntando se essa base desse caldo poderia ser também para um risoto. Poderia ser sensacional. Inclusive, Sensacional, né? se for fazer um risoto para servir com peixe, você faz o peixe dessa forma, retira o peixe, coloca numa assadeirazinha para ele esquentar ele na hora de servir e usa esse caldo para fazer o risoto, tá? Bacana, E bacana, aí, ó, sensacional. nordestino que sou, vou pegar aqui uma pimenta dedo de moça, vou cortar ela na transversal assim, porque eu quero que seja picante mesmo, e vou colocar ali dentro. Então ali eu tenho a Hum, casca do limão e uma pimenta dedo de moça, tá? tá. A gente pode adicionar também a esse caldo outras coisas, por exemplo, manjericão, esse caldo não, esse azeite, manjericão, gengibre, o que você quiser. O segredo Sim. é temperatura baixíssima e longo período de tempo. Imagine que você está fazendo um chá, só que em vez de água é azeite. E aí, Azeite. depois que o azeite estiver aromatizado, você coa e utiliza esse azeite, guarda normalmente e usa bastante. Vou Legal. servi-lo E depois que acabar o papo com Dona Paula, com uma mussarela de búfala e esse tomate que eu falo dele no final da live. Então fica aí até o final. delícia, delícia. Agora, Guga, me tira uma dúvida. Essa temperatura baixíssima aí que você fala são quantos graus ali no fogo e É durante quanto fogo, tempo? ó, é fogo muito baixinho mesmo. Mínimo do mínimo. Sei lá, 78, Isso que eu ia sabe? falar, não chega nem a 80, né? Não, pode ser os 80 graus, mas eu prefiro Tá. 75, 78 graus. E aí você deixa, se você tiver um termocirculador, fica mais fácil ainda, mas na Nossa, panelinha, na panelinha em casa fica super legal também. exatamente. Temperatura baixa, devagarzinho, e aí você vai fazer um azeite aromatizado. Inclusive, esse azeite aí já é um azeite de alho, que eu tinha feito antes, e eu coloco os Uhum. dentes de alho dentro dele, e agora eu estou aromatizando ele novamente com limão e pimenta, para usar em pizza, para usar em que você quiser. Fantástico. Agora, quer dizer, se você faz esse processo apenas misturando e não tendo essa coisa da temperatura ali, você precisa aquecer para realmente
você conseguir captar os aromas, né? Exatamente. O que dá o cheiro do limão são os óleos essenciais do limão. O que dá o cheiro da pimenta são os óleos essenciais, a capsaicina que tem na pimenta que dá picância, enfim. A grande coisa é a gente conseguir extrair. Cara, e se você tiver tempo, coloca, por exemplo, você quer fazer um azeite com cheiro de, sei lá, coentro. Pode pôr o talo e a raiz do coentro, não precisa nem ser a folha. Exatamente, até melhor, né? Devagarzinho, período de tempo grande e tal, e aí vai que vai. Fantástico, fantástico. Deixa quanto tempo no fogo estão perguntando. Em média, para você ter um aroma legal, uns 20, 30 minutos, tá? Rapidinho, que bom. Caseiramente, para você, porque assim, existem duas cozinhas, né? A cozinha ideal, que é a cozinha de restaurante e tal, e a cozinha de casa. Então, eu não vou falar para o cara deixar o azeite 1 hora, porque eu sei quanto custa gás. A gente está no meio de uma pandemia. Não, então, é isso. Bacana. 30 minutinhos, 20 já minutinhos, já tá show, já vai ter um aroma gostoso, principalmente limão e pimenta, entendeu? Se for outra erva que você for utilizar, talvez precise mais tempo, mas limão e pimenta é rapidez, beleza? Se não tiver aromatizado, você deixa um pouquinho mais, não tem uma regra, tá? Não, e também tem muito essa coisa do gosto, né, Guga? Eu conheço pessoas que adoram, por exemplo, eu e você gostamos muito de pimenta. Talvez para o nosso caso a gente vai deixar mais tempo, e tem outras pessoas que gostam, mas não gostam tanto, então deixa menos. Quer dizer, o vinho é exatamente isso também. Alho, pimenta do reino, como eu fiz, amassadinha. Bacana, exatamente. Vai ser mais sutil, né, do que a dedo de moça. A pimenta dedo de moça. Mas então, Paulíssima, é isso. Teremos então um bacalhauzinho fresco, tá? Em fogo baixo. Um bacalhau fresco, depois vão falar, não existe bacalhau fresco. Sim, mas é o termo que se usa comercialmente, mas é um gados morua fresco, feito pochê. E outra coisa que eu já vou ficar cortando enquanto a gente conversa é uma mussarela de búfala com tomate, castanha de caju, umas ervinhas frescas por cima, os brotinhos e nosso azeite aromatizado, porque aí vai ter essa picância, essa coisa cítrica. O queijo, sabe? Então é isso. Como harmonizaríamos essa brincadeira? Vamos harmonizar, vamos tirar esse suspense aí, com certeza. E aí o mais bacana é isso, ó, eu tô com uma taça de vinho branco, você tá com a taça de vinho tinto, e que no seu caso é um Pinot Noir, que eu já vou degustar ele também, ó, já estou com ele aqui. Esse Casa Viva Pinot Noir chileno. Da Vinha Casas del Bosque, é um produtor super bacana, é o terceiro mais visitado no Chile, assim, é um projeto muito especial. E a região é Vale de Casa Branca, porque você está falando de uma região fria. E o que é isso é interessante para o vinho? Sempre que eu falo muito, quais são os fatores que influenciam na qualidade do vinho? Principalmente o clima. Então, se é uma região fria ou uma região quente, a mesma uva, você produz estilos de vinhos muito diferentes. E a Pinot Noir é uma uva tinta que adora região de uva branca, ou seja, região fria. Então, quando você for procurar um exemplar, um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, um Pinot Noir no Chile, procura Vale de Casablanca, que realmente é fantástico, é uma região super diferenciada. E eu falei para você... Custo-benefício, né? Exatamente. E além disso, é um vinho que aqui a gente está falando de elegância, não está falando de potência. E aí a gente começa a entrar nas exceções das regras da harmonização, que você pode sim, no caso de um bacalhau, mesmo que ele seja grelhado, ou fresco, ou com molho, você ter o vinho tinto. Ele é um peixe com gordura, né? Então, quer dizer, permite isso. E aí a grande sacada é, o bacalhau você pode harmonizar desde um vinho verde com uma acidez elevada, levinho, super fresco, até um tinto tânico. Você vai ter, se você procurar na internet, várias pessoas que vão defender isso. Não, bacalhau é bom com vinho verde. Não, bacalhau é bom com chardonnay amadeirado. Bacalhau é bom com pinot noir. Bacalhau é bom com douro encorpado tânico. Eu, Paula Brazuna, gosto de ficar no meio. Ou seja, eu ficaria entre um branco envelhecido em barrica e um tinto elegante, leve, como que você está degustando o Pinot Noir.
Por Justamente quê? quando a gente conversou, fazendo um adendo, eu peguei e falei, pô, vamos fazer uma harmonização de peixe com vinho tinto, porque as pessoas não pensam muito nisso. E a gente aqui no Brasil tem muito essa, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou nordestino, moro em São Paulo há 20 anos, mas sou do Nordeste, e às vezes as pessoas estão na praia, sentado num bar de praia, 43 graus, tomando um vinho tinto, amadeirado, pesado e alcoólico, sabe? É E aí louco, fala, né? pô, estamos tomando um vinho desse aqui, vamos pedir alguma coisa que combine com isso. Aí pede uma comida também pesada e tal. Então, às vezes, a situação que você está é mais importante que o prato. Se você está num Excelente. clima extremamente quente, você tem que adaptar o vinho que você vai tomar ao clima. A mesma coisa, já vi muita gente no sul do Brasil, frio pra caramba. O cara, a gente fez um fondue de queijo. Poxa, vamos tomar um branco, né? Geladinho, tá frio. Então, assim, gente, subversam as regras também. Tem que ser muito do que a gente. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Paula. Tem que ser muito do que você gosta, sabe? Tipo, tem Total, as regras total. aí. E exatamente, óbvio, é o que eu falo muito aqui, principalmente quando eu falo de harmonização. Primeira regra é o que você gosta. A partir daí você vai delimitar isso. Por quê? O bom exemplo é o bacalhau. E já tem pessoas aí perguntando: vinho verde, vinho verde. Você citou um exemplo muito bom. Eu vou estar 1 hora da tarde na minha casa, um calor de 40 graus, recebendo os amigos, e eu quero fazer um bacalhau. É o prato que eu quero naquele dia. Eu vou beber o vinho tinto? Não vou. Porque vai me cansar, vai me dar uma Exato. sensação, sabe? Não vai ficar legal. Agora eu tô à noite, poxa, num friozinho, vou fazer um bacalhau, eu vou pro vinho tinto. Então, quer dizer, a primeira coisa que você tem que pensar é exatamente isso. Qual é a ocasião? Né? Eu acho que essa é a palavra certa. Qual a ocasião que eu vou fazer? O que que eu vou preparar? E a partir daí você escolhe o vinho. Porque, Guga, também não adianta eu falar aqui de um chardonnay amadeirado, que eu acho que é um branco tão específico que muitas pessoas não vão gostar, Paulo. Eu gosto do Claro. chardonnay, mas eu não gosto dessa doçura que a barrica influencia no vinho, dá uma sensação de mel, dá uma manteiga. Eu não gosto disso. Então vai para o seu branco jovem, não tem problema. Só que aí é isso que a gente está falando. Eu tenho amigos também, Guga. Eu tô aqui na Serra, né? Mas enfim, eu tenho amigos que eu chego na casa deles, me recebem com um taná de quase 16% de graduação alcoólica para ficar Não. conversando. Eu falo, gente, peraí. Não, eu quero um vinho tinto mais leve, eu não vou Vai conseguir ficar conversar com isso. 10 minutos, vai ficar bebaço. Exatamente. Então você tem que entender isso. E é o que você está dizendo muito bem. Lógico que existem regras, mas você tem que adaptá-las ao seu gosto. Não adianta eu ficar aqui. É que nem a história do gorgonzola. É um queijo super difícil, Sim. roquefort, muito difícil. Eu até fui criticada numa live que eu fiz. Que eu falei, olha, se você quer fazer com gorgonzola, a indicação, com certeza vai ser um vinho de sobremesa. Mas você tá com uma tábua de queijos, você não gosta, gente, vai com tudo. Aproveita o teu Claro. tinto, tenta uma estrutura, ou um branco tipo Riesling. Ah, mas não, tem que ser com vinho de sobremesa. Putz, então tá Não, bom. Então, não tem que sabe? ser. Aliás, nada tem que ser nada. Eu já não gosto desse negócio de tem que ser. Né? Até porque é o seguinte, diferentemente do gin, diferentemente da vodka, do uísque, da cachaça, vinho é alimento. Aqui no Brasil, É não, né, uma senhores pena que não é, políticos né, aqui. brasileiros pilantras, né? Porque se aqui no Brasil fosse alimento, liberava o produtor brasileiro para poder ter cargas tributárias muito menores, para poder produzir de uma Exatamente. forma muito melhor, mas é a canalice da política. Eu vou me candidatar a presidente desse país. Não, mas falando Eu sério, voto em você, Guga. Deus Já me eu livre e voto. guarde. Não, Deus me livre. Agora, falando sério, o vinho é considerado alimento em várias partes do mundo, principalmente na Europa. Então, assim, Na como Europa, sim. alimento, como alimento, a harmonização dos sabores, por exemplo, vou dar um exemplo maluco para você. Eu fiz uma vez um sorvete de pera com azeitona. Azeitona Nossa, bem verde, aquela azeitona de é manzanilla, sabe? Uma mesmo. azeitona espanhola específica, que é uma Aham, que coisa meio maravilhoso. maravilhosa, com pera. E aí eu fiz de maluquice, eu adoro fazer umas coisas de maluquice, misturar, sei lá, beterraba com morango, coisas que têm a mesma cor, eu adoro fazer isso. E aí eu comi o sorvete e falei, cacete, isso devia ser uma fruta que não existe. Sabe, essa fruta não existe, não deveria existir. E Deveria essa coisa existir, meio né? salgada da azeitona com a pera e tal. É a mesma coisa, é o vinho, cara.
Às vezes você pega um prato que não tem absolutamente nada a ver, aí você vai tomar. Já aconteceu muito, churrasco acontece muito isso. Eu tomo muito vinho em churrasco, eu quero que você fale sobre esse assunto. Aí você está fazendo churrasco, você começa com a linguiça, você põe um pão de alho, aí você está tomando, sei lá, um Sauvignon Blanc, aí você toma com pão de alho e fala, o pão de alho é muito forte, né? Não sei o que lá, mas pô, ficou interessante, deu uma limpada na boca. Então, assim, cara, Gente, é isso. experiência. E o que eu falo muito, Guga, tenho falado muito disso. As pessoas, elas precisam fazer as suas experiências, porque cada um tem um gosto, assim como a roupa. Eu gosto desse lenço, o outro vai olhar, nossa, que lenço horroroso. É o seu gosto. Não, Então, é quer dizer, bonito, é bonito. você tem que fazer as suas experiências. E mais do que isso, você tem que se dar a oportunidade de errar. De repente Totalmente. provar, foi o que você fez. Imagina se você não testasse, você jamais saberia. E aí achar a coisa mais maluca. Putz, ficou sensacional. Com vinho é isso. Uma aluna minha, que eu lancei o curso de vinhos agora, né? O Vinho Sem Fale sobre Segredo. isso, inclusive, Paula Brasman. Quero Tá saber. muito legal, tô com os alunos super atenciosos e carinhosos comigo. E aí ela me ligou, poxa, Paula, eu quero fazer uma carne, um filé com molho de gorgonzola, tô com medo, né? Do tipo, poxa, posso? Eu falei, lógico que pode, inclusive faça o teu teste, me retorna e tudo. E depois ela, Paula, eu ainda no final peguei um mousse de chocolate amargo, não é que ficou incrível com o vinho que eu tava tomando? Olha que maravilha, ela fez a experiência dela. Aí imagina se eu como mentora dela, falasse assim: não, não combina, porque o gorgonzola tem que ser com vinho do Porto, só no final da refeição. Eu já quebrei todo o fascínio dela, sabe? Lógico. E as Então, grandes descobertas são feitas assim. Quer ver um exemplo que eu acho maravilhoso? Imagina se a pessoa, portuguesa, possivelmente, ou sei lá quem quer que seja, talvez não portuguesa, talvez, estava em Minas Gerais e não acabou a farinha de trigo. Aí pegou e falou: rapaz, eu acho que eu vou fazer um pão com esse polvilho aqui. Ah, vou botar queijo. Criou pão de queijo, nego velho. nossa, gente, que coisa Imagine maravilhosa. se alguém falasse: não, só pode Não com farinha de pode. trigo. Não pode. Então, as grandes invenções, às vezes, Invenções são assim, né? são assim. Então, essa coisa de harmonizar é muito pessoal. Por isso que hoje estamos propondo harmonizar um peixe feito pochê com um vinho Pinot Noir, que é minha uva Bacana. favorita. É a Ah, uva que que eu bom mais que eu amo. acertei. É minha uva favorita. Eu adoro, eu acho Pinot delicado. Primeiro que eu gosto da coisa da Pinot ser uma uva difícil. É uma uva que é difícil de plantar, é difícil de colher. Verdade. Muda o clima, ela se ferra. Eu adoro confusão, então já achei maravilhoso. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E, por exemplo, ó, outro tema bem desafiador para nossa harmonização, a mussarela de búfala. Eu já Sim. participei de várias degustações com mussarela de búfala com vinho branco, que ficou incrível, e com vinho tinto, que ficou incrível. E aí, por isso que eu falei para você, olha, se quiser, fica no Pinot Noir do início ao fim. Eu vou estar com branco e daqui a pouco eu vou entrar no Pinot Noir também, mas fica porque vale muito a pena, porque apesar da mussarela de búfala, ela tem uma estrutura que você fala assim, ah, vai ficar melhor com vinho tinto, com branco, com vinho tinto, Pinot Noir. Incrível. Incrível. Não, você se sente no. Assim, até porque eu vou continuar no quinto, que eu vou bem devagarzinho, porque depois da live da gente, 9h30, eu tenho uma live com a Lanlan. Menina, eu Sabe, a senhorita vi. cantora e tal, com a Lanlan. Sim. Se eu tomar vinho demais, eu vou chegar na live com a Lanlan assim. Mas eu acho que você vai fazer a sua live mais alegre, meu amigo. Então... Ou então vai ser assim, ó. Lanlan, me dá um abraço, você é minha amiga. Você sabe? Mas, Ó, assim, eu vou até aproveitar rapidinho, eu vou falar do vinho branco que eu tô degustando. eu quero ver esse aí. Porque é da mesma vinícola, é um reserva Sauvignon Peraí, Blanc. aqui. Eu mandei para você também, tá? E Dona Paula Brazuna, que organização logística, rapaz. Exatamente. Eu te mandei outras coisas também que depois eu vou falar delas, porque eu quero que você faça um experimento com Riesling que eu te mandei. Ó, que incrível. Exatamente. É bom que você vira a câmera, fica certinho. Esse é o Casa Viva. É a linha reserva, é uma linha teoricamente acima do Pinot Noir que você está degustando, porque sempre que a gente lê reserva no rótulo, significa que é um processo, o vinho é melhor elaborado no sentido de você ter processos muito especiais. No caso desse branco, não tem envelhecimento em barris de carvalho, mas tem a seleção das melhores uvas da vinícola. Então tá no Vale do Casablanca, vai pegar os melhores clones, ele faz até mistura de clones, enfim, é um projeto super diferenciado.
E nisso vai fazer a fermentação. E antes de engarrafar, ele vai deixar no próprio tonel de aço inoxidável por quase 8 meses, descansando ali quietinho. Que isso faz com que o vinho vá adquirindo uma qualidade aromática e de sabor de boca muito mais presente. Então, esse é um reserva Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc no Então, Chile. reserva, olha aqui, olha aí, gente. Você sabia disso, não? Reserva não quer dizer que o cara reservou, não quer dizer que ele colocou no barril de carvalho, necessariamente. Não, é uma coisa de uma qualidade superior, que teve um cuidado a mais. Isso. É como se fosse uma coisa mais premium, né? Exatamente, é uma linha premium, exatamente isso. No caso dos tintos, Guga, sem dúvida, você usa esse nome para dar uma dica de envelhecimento em barris de carvalho. Sim. No caso do branco, eu acho que o Chardonnay é uma uva que suporta muito bem o carvalho. Agora, o Sauvignon Blanc é uma uva que é um pouco mais fina, a casca dela é mais fina, então talvez não suporte. Depende muito. Eu tenho um produtor na campanha gaúcha que está fazendo Sauvignon Blanc barricado, só que ele fez uma barrica de madeira brasileira. Então, quer dizer, ele pegou jequitibá rosa, ele pegou grápia. Depois eu vou te mandar para você provar. Eu quero, pô, é maravilhoso. Isso é minha cara. Exatamente, então dá certo. Agora, no geral, o reserva, nesse caso do Sauvignon Blanc, ele não passou por envelhecimento em barris de carvalho, mas significa que é um vinho que ele tem processos. Você ia mostrar alguma coisa, pode falar. Então, isso aqui é um tomate. Tá vendo que ele tem essas entrânciazinhas aqui? Então, olha a suculência desse tomate lá dentro. Nossa, que incrível. Esse tomate é um tipo de tomate chamado heirloom. Heirloom quer dizer de herança. Então, são cepas de tomates antigos. E aí tem uma amiga da DRO, Ervas e Flores, que é uma querida, que tem um hortifruti sensacional. Não é nem hortifruti, ela trabalha com pequenos produtores e ela me manda essas preciosidades. Nossa, é o formato de uma moranga, né? Não, olha isso. Não, olha como é carnudo. Nossa, que delícia. Vou usar esse tomate para fazer esse pratozinho de de tomate com mussarela de búfala. Por quê? Porque eu acho que, cara, o produto é muito mais importante que o cozinheiro. Às vezes, você tem um cozinheiro que você acha que é sensacional e ele estraga o produto. Mas se o produto for incrível, ele já é incrível por si só, entendeu? Então, ó, tem aqui o tomatinho, tenho aqui a mussarela de búfala, que eu gosto de falar de produtor, principalmente quando é pequeno produtor, é do pessoal da Almeida Prado. Olha isso. Olha a qualidade. Nossa, gente, socorro. Olha isso, olha isso. Entenda. Nossa. Entenda. E aí, vamos cortar essa mussarela também aqui em rodelinhas, mais próximo possível de uma rodela, na verdade. É tão cremosa que porque é tão cremosa. Tá desmanchando, né? Desmancha. E aí, vamos montar aqui, ó. Pra vocês entenderem, às vezes as pessoas perguntam, chefe, o que é que você come em casa? Você faz pratos muito elaborados? Eu falo, meu irmão, isso aqui é o tipo de coisa que eu como em casa. Exatamente, nossa, eu adoro também. Uma coisa simples, uma bobagem. Ó, tipo, isso aqui, obviamente, sou cria de Laurent Sodor, não posso trabalhar com a tábua suja nunca na minha vida. Por favor, muito obrigada. Meu pé de madrugada. Não vou desligar a live. Ele me xinga de madrugada, ele vem puxa o meu pé de madrugada. E aí, cara, a gente fez o nosso azeite aromatizado. O meu já estava levemente aromatizado, né? Porque a gente vai falando e fazendo. Ó, nosso azeite, pimenta e casca de limão. A casca de limão é super pouquinha, tá? É só para dar realmente o perfume. Eu vou vir aqui, vou colocar um pouquinho desse azeite. Nem é muito azeite, não, porque eu não quero nem tirar a leveza e a delicadeza dessa mussarela de búfala. Vou colocar aqui um pouquinho desses brotinhos, que também é lá da Débora. De leve, um brotinho. Uma coisa simples você fazer na sua casa. Mas que faz diferença, né, Guga? E aí, Paula, eu como bom brasileiro que sou e chefe maluco pelas coisas do nosso país, olha que ideia legal. Castanha de caju e um ralador. Você pega a castanha de caju e rala como se fosse ralar um queijo parmesão por cima. Nossa, gente, eu não tô acreditando nisso, que incrível. Só que tô apaixonada. É castanha de caju, entendeu? Então olha que legal isso.
mussarela de búfala de pequeno produtor, tomate antigo, tomate heirloom, castanha de caju brotos e um azeite aromatizado que você Nossa fez. Senhora. Então, eu costumo, nesse caso, eu teria meio que triturado assim, nozes, sabe? Eu gosto de fazer, Exato. porque eu gosto dessa crocância. Sim, Agora, essa da castanha de caju, gente. raladinha. Eu faço isso em massa. Eu faço uma massa, sei lá, uma massa ao pesto e ralo a castanha de caju em cima, às vezes até Nossa! junto com o queijo, porque dá uma Incrível. outra coisa. Mas Incrível, assim, incrível. qual que é? E é uma bobagem, sabe assim? É uma bobagem, Mas mas, que. cara, uma coisa que eu aprendi com os grandes chefes que eu trabalhei na minha vida é que é o seguinte: complicar uma receita é a melhor forma de esconder a falta de talento. É verdade, o menos A é gente tem mais, que né? valorizar Sem... o produtor, a gente tem que valorizar muito mais o produtor do que a técnica. Se você precisa de muita técnica para fazer o prato, fica 6 horas no fogo, depois põe no forno, depois É, defuma, aí injeta. É porque o produto é uma merda. Se o produto é bom, o melhor cozinheiro é Deus. demais. O melhor Verdade. cozinheiro é Deus. Se você interferir o mínimo possível na obra dele, tá massa. Sabe? Nossa, Então, assim. E vocês viram, eu não maravilhoso. pus sal aqui. Eu não coloquei sal, porque não precisa. Não Eu quero precisa, essa né? doçura do tomate, eu quero o sal da mussarela, Sim, sabe? você quer o sabor, né, Guga? Isso é muito Acabou. legal, né? Eu, há 2 anos, fui visitar um produtor no Piemonte. Ele me levou, depois que a gente visitou a vinícola, tudo, não, vamos ali. Era uma segunda-feira, tudo fechado. Não, na casa da fulana, ela vai estar aberta, ela vai fazer a massa pra gente e tudo. Ó, Quando, não, é uma coisa assim, antes dela botar o prato pra mim, claro, eu não falo italiano, né? Mas enfim, ela veio falando inglês comigo, ela falou assim, por favor, não me peça queijo. Tipo assim, você é brasileira, né? Não pede queijo ralado, não, que você vai. A minha massa é muito delicada. mas é Falei, não se isso, preocupa cara. que eu sei, eu jamais pediria isso pra você. É o sabor do ingrediente em si, porque assim, o tomate já é, esse tomate é um tomate especial. É um tomate incrível, o sabor dele é delicado, é. E falando em sabor, teve uma pessoa na nossa live aí que perguntou: e para sobremesa, como é que eu harmonizo? A mesma pessoa aqui, ó, É, então. a Márcia Desert Graça, ela falou: pegar uma manga do pé é perfeito, é isso mesmo, Graça. Ela É, fez essa então. pergunta. O vinho de sobremesa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele precisa ser mais doce do que a sobremesa. Tem que tomar cuidado, né, com isso. Então, se você pegar um vinho que não seja doce o suficiente, talvez ele vai ficar chato, né? Sim. E aí, eu, Paula, costumo dizer, para vinho de sobremesa, para mim é a sobremesa, né? Eu geralmente não como os dois porque eu acho muito, mas eu adoro vinho de sobremesa. Então, por exemplo, se você for degustar um chocolate, eu não recomendaria um Late Harvest, por exemplo, ou um Sauterne. Não é recomendável. Realmente pensa num vinho do Porto Ruby, o que é o Ruby porque vem do nome de vermelho. Então ele é vermelho rubi, ele é mais fresco, tem mais nota de fruta vermelha. Se você gosta de queijos, então a gente já falou aqui os queijos azuis. Você pega um vinho do Porto, um Tawny, que ele já é mais acastanhado, frutas secas, você pode brincar com isso. E você tem o céu limite para sobremesa. Então, por exemplo, eu gosto muito de pudim. Poxa, tem o moscatel de Setúbal em Portugal. Você gosta de um cheesecake, por exemplo. Você pode pegar um leite harvest, um sorterne. Você pode brincar com muitas opções de sobremesa. Então, tem pessoas que gostam muito de doce, né? Então, Sim. mas só toma cuidado. E por isso que o brasileiro geralmente usa muito até o espumante de moscatel, né? Geralmente ele gosta dessa coisa, porque é doce o suficiente para Para suportar uma a sobremesa. doçura. Então, assim, a sobremesa tem que tomar cuidado com o vinho seco, né? É que nem o espumante brute. Ah, você pode colocar um espumante brute? Até pode, mas ele não é doce. Então, seria recomendável um demi-sec. Então, tem Sim. que tomar cuidado com isso, mas é aquilo que a gente estava falando. Façam seus experimentos. A minha aluna fez com um vinho do Douro, um vinho tinto, com chocolate amargo, e ela adorou. Então, quer dizer, é uma opção bacana também para você provar, né? Tem que tomar cuidado com o chocolate ao leite, mas o amargo vai muito bem. E uma coisa que, assim, já comentaram aí: eu perdi e tal. Você não perdeu nada, porque vai ficar no Instagram da Paula Brazuna. Você vai Sim, segui-la e verá, então, a live inteira depois. Esse primeiro prato, na verdade, o prato não é o prato.
que assim, quem fez o trabalho para mim, graças a Deus, foi o produtor. Almeida Prado teve o trabalho de fazer a mussarela de búfala sensacional, incrível. O pessoal da DRO Ervas e Flores fez esse tomate junto com os pequenos produtores do Cinturão de São Paulo, um tomate anciene, um tomate Bacana. incrível. E a gente fez um Guga. azeite aromatizado e serviu com castanha de caju ralada. Por quê? Porque às vezes, cara, a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, tem coisa mais simples da vida do que pizza. Pizza é uma das coisas mais simples do mundo e é Todo mundo ama. todo mundo ama, sabe? Uma massa, por exemplo, eu adoro espaguete alho e óleo, uma das coisas que eu mais gosto. Uma massa, azeite, alho e um abraço, pimenta do reino. Então, assim, tem que ser uma massa boa. Tem que ser, o alho tem que estar na textura perfeita. Quando você coloca muito Sim, você não sente sabor de nada, né? É uma mistura assim horrorosa. Almeida Prado é a nível Brasil ou é só é do aí? interior de São Paulo, porém Sim. eu acho que eu não sei se eles atingem o mercado nacional, acho que sim. Mas assim, os bons restaurantes de São Paulo utilizam a mussarela deles, que Bacana. Não, aqui estão realmente perguntando, então tem pessoas aqui do Rio, né? Tem alguns sim. estão Mas perguntando, enfim, No vamos Rio entrar no tem grandes site. produtores. No Rio tem Vamos grandes entrar no site. produtores também. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Bacana. Então, olha, só para falar da harmonização da entrada que você selecionou, eu fiquei muito feliz porque eu acho que a gente pode passear pelos dois estilos. Eu estou aqui no meu reserva Sauvignon Blanc, que sustentaria muito bem, quer dizer, a acidez do tomate com a acidez do vinho branco, a mussarela de búfala, que de certa forma é um queijo macio, né? Ele tem uma cremosidade, então vai muito bem com vinho branco. Agora, eu não gosto de vinho branco. Tá de noite. Eu quero ficar na mesma garrafa para o meu prato principal. Faça como o Guga, esteja com Pinot Noir. E no nosso caso, a gente também está no mesmo produtor, que é a Casa Viva, que é produzido pelo Casas Del Bosque, mas que vai ficar incrível. Por quê? Porque o Pinot Noir é uma uva que a principal característica dela não é a tanicidade, não é excesso de tanino, não dá aquela sensação de adstringência, pelo contrário, ela tem acidez, ela tem finesse, ela passeia. Sabe o que eu falo? Eu, como ignorante, porque assim, eu sempre falo que vinho para mim é tipo mulher. Eu gosto muito, mas não entendo nada. Então eu falo isso para Elise direto. Tadinha da Elise, gente. Não, mas ela tá ligada, ela tá ligada. Eu falo, não entendo nada, eu só sirvo. Eu faço, ok, Buana, ok. Mas assim, dentro da minha ignorância de vinho, o que eu gosto da Pinot Noir é que eu acho aquoso. Eu acho, sabe, é uma coisa suculento. Sabe, ele não seca a boca, ele deixa a boca úmida. Ele prepara para a próxima Exato. garfada. Ele abre o seu apetite. Sim, A Pinot sim. Noir é um dos vinhos tintos mais especiais por isso, mais gastronômicos possíveis. Porque, por exemplo, até entrando nessa coisa da harmonização, já indo para o vinho tinto, até vou trocar minha taça, que eu já estou com meu vinho. Oh, que maravilha. Pinot Eu vou Noir guardar, aqui desculpa que o branco estava aqui, eu vou voltar para a minha adega. Volta sim. Volta sim para não perder a temperatura. Eu estou um pouco desesperado com esse negócio de quarentena. Porque eu falei para você, né? Porque meus vinhos estavam acabando. Teve uma época que meus vinhos estavam acabando e eu não estou saindo, eu estou seguindo direitinho. Eu sou um nerd, você sabe disso, sou um nerd com muito orgulho. Então eu sigo a ciência, né? Então eu não estou saindo para porra nenhuma, estou bem tranquilo e tal, não sei o que lá. Lógico. Chegou uma hora que meus vinhos começaram a baixar dentro da coisa e começaram a ficar aqueles vinhos de guarda. Eu vou te mostrar um negócio engraçado. Eu vou resolver o seu problema. Pode deixar que semana que vem eu vou resolver o seu problema. Mas olha, pessoal, enquanto o Guga está indo ali guardar o vinho dele e pegar alguma coisa para me mostrar, o Pinot Noir é um vinho tinto muito interessante pelo seguinte, ele é extremamente elegante, é um tinto que ele realmente, apesar de ser leve, ele é complexo, ele tem várias notas aromáticas, ele é um vinho muito especial realmente. Então ele passeia por entradas, por pratos principais leves e dependendo até com determinada estrutura. Por quê? Porque a Pinot Noir é uma uva que tem acidez. Então ela consegue limpar alguns elementos que de repente na gastronomia possam incomodar. Por exemplo, o excesso de gordura. Sempre que a gente fala de um excesso de gordura, de repente você cozinhar um pato, um risoto de pato, um arroz de pato, você tem muita gordura. Então, não adianta você, de repente, botar um tinto super tânico, que você precisa limpar essa gordura para não deixar uma sensação de você estar pesado. A Pinot Noir vai entrar muito bem com isso. Então, às vezes, as pessoas se enganam em gordura. Tem que ser uma gordura, tipo uma gordura de uma picanha.
Aí sim você precisa de tanicidade. Agora, fora isso, uma gordura que esteja já na carne, você tem que tomar cuidado. É que nem o porco. As pessoas falam tanto, os cozinheiros falam que é carne branca porque você com a cocção ela ficou branca, mas ela é uma carne vermelha. Ela tem muito mais mioglobina do que um frango, por exemplo, Exatamente. né? Então, quer dizer, mas Se aí for você vai bacon, então, hein? Oi? Se for bacon. Barriga, nossa, vamos mudar disso. Enfim, aí você tem que tomar cuidado, não pode ser um tinto super tânico, sabe? É uma carne de certa forma delicada, tem gordura, mas é uma gordura delicada. Então, quer dizer, um Pinot Noir vai atuar muito bem nisso. Aí, Paulinha, olha, você sabe que eu sou uma pessoa um pouco retardada, eu faço uns negócios bem interessantes. Eu comprei os vinhos quando eu viajei para Borgonha. E aí eu fui olha Que essa história. Eu fui saudade, dos dois gente. lados, né? Fui dos dois lados, todas as vinícolas praticamente que estão na beira do rio. Aí virei pro cara e falei, irmão, me diz uma parada aí. Qual vinho de vocês será Premier Cru? E ainda não é. Eu quero comprar ele no Você tá preço falando barato. Bordeaux ou Borgonha? Não, aqui, ó. Bourgogne, Grand Vin de Bourgogne. Vou mostrar. Nossa. Aí eu virei, me diz um vinho que vai ser Premier Cru. Ele falou, então, aquela região ali, vem cá que eu vou te mostrar. Ele subiu comigo. Isso aqui será um dos melhores Premier Cru que a gente vai ter na Borgonha. O governo francês está analisando ainda, porque eles que aprovam, né? Tem aquela... Sim, Ele sim. falou, então, hoje em dia é um vinho num preço bom. Aí eu comprei 2 garrafas do vinho, porque, pessoas, nós estamos na televisão, a gente está fazendo os negócios, mas não somos milionários, não. Exato. Não somos Faustão. Pelo A contrário, gente é né, gente Guga? da gente. Ajuda, né? Pô, mano, né? Aí, ó. Aí o que é que eu fiz no vinho? Se liga. Eu escrevi aqui, ó. Guardar. Guarda. Será Premier Cru. Ai, gente. E qual é a safra, Guga? 2013. Nossa Senhora! E aí Maravilhosa! Depois de 11 a 13 foi, meu amigo. Tá guardado para uma Se situação prepara. especial. Se Porém, prepara. a quarentena quase me fez abrir sozinho. Mas, gente, mas você tá aí com a Elise merece. Não bebe, vinho. Não acredito! Elise é muito rica, muito chique, ela só toma champanhe. E outra, champanhe, cidra, adora cidra, né? Porque nossa, aliás, tem umas cidras maravilhosas, tá? Que o pessoal tem, né? Não é aquela marca, enfim, tem cidras, né? Não é aquela não. Ai, mas que bacana, Guga, isso. Não, e é exatamente isso, gente. Olha, quando eu fiz o meu curso em Bordeaux, eu fiz exatamente o que você fez. Eu estava em 2009 fazendo o meu curso. Era considerado uma safra... Não, mentira. Perdão. Eu estava em 2010. Meu curso foi em 2009. Perdão. Ai, meu Deus. Eu estava em 2010. E aí eu cheguei lá e falou, olha, a gente acabou de produzir a safra 2009 e é considerada a última melhor, não sei o quê. E aí eu comecei, não, gente, eu preciso comprar algumas coisas que ninguém conhece. Então eu trouxe umas garrafas, eu abrindo minha adega outro dia, eu falei, gente, eu tenho que provar esse vinho, porque também a gente tem que também tomar muito cuidado com isso, né? É claro que nesse caso o seu vinho é um vinho muito especial, mas o mercado no geral está produzindo coisas para você degustar jovens. Você não precisa guardar muito tempo. Então, assim, esse assunto é muito interessante. Eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso aí. Vamos lá. As pessoas falam... Vou dar um exemplo. Eu fui com amigos para a África do Sul. Chegamos na África do Sul e tal, não sei. Chefe Mônica Rangel, um beijo no seu coração. A gente se conheceu por causa dela, Guga. Da Mônica. Queridíssima. Aí, até esqueci. Você foi para a África? África do Sul. Tava na África do Sul. Aí um amigo meu saiu e tal, não sei o que lá. Aí voltou e falou, velho, comprei um vinho agora de arrebentar para guardar. Esse aqui é 82. Eu falei, irmão, e 82? Ninguém fazia vinho que prestava na África do Sul. Você acabou de comprar um sangue de boi, bro. Não é porque é velho. Mas não era de sobremesa? Não era o Klein Constantino, não? Era uma garrafa de vinho para turista. Sacou? Que os caras falaram, olha, isso aqui é um vinho antigo e tal. 82 exagerei, mas era um vinho antigo da África do Sul. Aí o cara pegou e falou, não, mas vai ser bom. Eu digo, abre agora e toma esse negócio. Toma inteiro, para ver se não vai morrer, mano. Aí terminou que não tomou, mas guardou e tal. Hoje em dia, essa coisa de, vinho velho, vinho antigo. Velho não, vinho antigo é que é bom, vinho de guarda e tal. E não necessariamente, né? Essa coisa do vinho jovem é uma tendência
já de muito tempo. Exatamente. E a screw cap, nesse caso, que é a tampinha de rosca, nos mostra muito bem isso, né? A tampa de rosca é um bem danado, ela já te mostra qual é a proposta. Olha, me consuma jovem, eu sou um vinho mais fácil, mais fresco. Eu não preciso envelhecer. Desculpa, gente. Eu não preciso envelhecer, eu sou um vinho que não preciso respirar. Então, quer dizer, isso faz muito bem para o vinho. Qualquer vinícola, Guga, e qualquer país produtor de vinho, você vai ter a base da pirâmide, o intermediário, o especial e o muito especial, que é o ícone, que é o topo da pirâmide. Então, o produtor, esse produtor que você trouxe da Borgonha, que trouxe um vinho super especial, ele também tem um vinho mais simples. Claro. Todos os produtos, porque a uva, ele faz uma seleção, a melhor uva ele deixa para o ícone dele e depois ele vai ajustando. É um exemplo muito fácil que eu acho que as pessoas conhecem. O Brunello de Montalcino. A vinícola produz o Brunello de Montalcino com a uva Sangiovese grosso. E a uva que não tem potencial de envelhecimento para ter uma produção de 5 anos para poder ir para o mercado? Ele faz o Rosso de Montalcino. Então, quer dizer, você consegue, o mesmo produtor, fazer vinhos de entrada e vinhos ícones, vinhos de guarda. Então, você precisa entender isso. Eu tenho recebido muitas mensagens. Poxa, Paula, se eu tiver numa prateleira um vinho 2017 e 14, o mesmo rótulo, qual que eu compro? Falei, gente, se a proposta dele é ser um vinho jovem, tem que ser numa... Ai, você podia ter mandado aqui para minha casa, mas tudo bem. Tá chegando agora aí. Peraí, gente, o motoboy tá chegando. Mas se é um vinho jovem, tem que ser degustado jovem. Agora, não, é um reserva. Opa, eu posso ficar 5, 7 anos. Dependendo do reserva. É um super premium. É um gran reserva. É o ícone. Então, quer dizer, hoje, olha, é sério, temos nós profissionais, mas, cara, você tem um celular na palma da tua mão, que você entra rapidinho na vinícola, no site, tem Google Tradutor. Então, se você, a vinícola da Alemanha, putz, traduziu ali para você e te fala até qual é a curva de evolução do vinho. Então, por exemplo, será que eu tenho que guardar 10 anos ou 20? Pesquiso, porque eu posso te dar uma dica. Mas, de repente, o produtor vai falar assim, não, essa safra, você consegue guardar 20 anos. Não, essa safra, 6, porque não foi uma safra boa. Não é frescura, né? Às vezes as pessoas, mas não é, tipo, quantidade de chuva, intensidade de sol. Isso tudo influencia em como a uva guardou o açúcar, como ela liberou a água, sabe? Exatamente. E assim, Guga, por isso que eu respeito tanto os produtores da Europa. E Pausa. Labac, meu amor! Paula Labac, querido, gente, o Cruzeiro tá todo aqui, adoro. Gente, se vocês não sabem, ela é Paula Labaschi, ela é dona daquela sorveteria Labaschi, eu sempre falo isso, todo mundo já sabe. E é uma pessoa, assim, sensacional. Amo de paixão. Ela é maravilhosa. Que saudade, gente. A gente tem que... Passando a pandemia, vamos marcar um encontro, por favor? Sim, nossa, fechadaço. Por favor. Até ela perdi. falando mentira. Eu fiquei tão... ela não é dona da Labaschi, mas eu sempre faço essa piada. Não, não é Labaschi. Você sabe que o sobrenome dela não é Labaschi. Mesmo quando ela não está presente e alguém fala, eu falo, você sabia que ela é dona da Labaschi? É porque, na verdade, o sobrenome dela é Paula Labaschi e ela, porque ela é basca, de origem basca. Então, eu sempre crio essa história para todo mundo, é maravilhoso. Eu adoro fazer isso com meus amigos. Polidense! Gente! Bom, que maravilhoso, não é, Labaschi? Olha, boa noite. Gente, olha, eu até perdi o que a gente estava falando. Eu vou te fazer outra pergunta. Wolf Semer, que está acompanhando a gente aqui, fez uma pergunta interessante. Ele falou, e aqueles vinhos de Tetra Pak, de 3 a 5 litros? O que, é que você acha daquilo? Bag in box. Acho uma... E aí é que tá o barato da história, que é o que eu falo para todo mundo. Gente, o bag in box, ele foi feito para uma proposta de vinhos do dia a dia. Então, quem gosta de beber vinho não vai beber uma garrafa, não vai beber meia garrafa. Dentro da caixinha, você tem uma embalagem a vácuo. E aí, como você tem a torneirinha, conforme você vai enchendo a sua taça, ela vai murchando. Não deixa o oxigênio entrar. Então, você não vai encontrar um vinho reserva, super bem elaborado, no
bag-in-box, mas você vai encontrar um ótimo vinho, muito fresco para o dia a dia, que você vai poder fazer pratos leves, essas opções que a gente está dando hoje, e vão combinar super bem com queijos leves. Então, sabe, o que eu falo em relação até ao queijo bacalhau, se fosse um bacalhau salgado, você tem que tomar cuidado com o sal, porque o sal, ele potencializa muito a sensação alcoólica na boca. Então, se você pega um tinto muito estruturado, um teor alcoólico de 14%, ainda come uma comida muito salgada, fica mais salgado ainda. Então, que eu falo, gente, harmonização, se você sempre pensar em vinhos de médio corpo, cara, é uma grande sacada que você consegue passear por muitos elementos. Foi o que você falou, pô, o cara vai beber um peixe grelhado, vai comer um peixe grelhado com Malbec argentino? Não, Malbec argentino é para carne. Ah, Carne, lembrei belo que eu ia assado. falar. Só um parênteses rapidinho em relação ao respeito que eu tenho para os produtores da Europa, por conta de. Gente, o cara faz o vinho, choveu muito, acabou com a plantação dele. Fez muito sol, acabou com a plantação dele. No Novo Mundo, permite a irrigação. Então, claro que tem safras excepcionais, com certeza, mas você tem um controle no vinhedo muito maior do que o pequeno produtor que está lá. Putz, ai, não chove, faz até dança, sabe? Porque é muito complicado. Então, assim, a gente Mais tem que entender artesanal, né? isso. Oi? É mais artesanato, de uma certa forma. Exatamente. Então, assim, o vinho, ele não foi feito para ser analisado, ele foi feito para ser compreendido. Se a gente Ô, abrir a louco. nossa cabeça. Vamos fazer essa camiseta aí, hein? Camiseta. Um vinho não foi feito para ser analisado e sim para ser compreendido. É como o seu marido, você que está do outro lado aí, não foi feito para ser analisado, ele foi feito para ser compreendido. Compreendido. Ai, chama a Elise para falar com ela, por Tá favor. dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Mas, ó, uma coisa que é muito importante disso aí. Tem uma amiga minha, que é amiga nossa de vários anos, que ela produz Chablis. Ela tem um Chablis, chama Clos do Berru. Um pequeno produtor. O castelo está na família 12 gerações. A gente foi lá, incrível. E ela uma vez falou, a gente bebendo lá e eu cozinhando. Inclusive, essa história é maravilhosa. Ela falou, ó, Guga, cozinha um jantar pra gente, né? Eu falei, claro. Ela abre a geladeira, o que você quiser usar para Escolhe. Ai, já quando eu pensei. abro a minha geladeira aqui... A dela. Não, a minha você abre, tem tipo Yakult, tá ligado? Os bagulho assim, né? Molho de tomate entendi. pronto. Essa é a minha, né? Molho de tomate Gente, pronto. a dela, imagina. A dela tinha Os cogumelo queijos. morrilha. Aquele cogumelo morrilha, sabe aquela coisa? Tipo, queijos incríveis de cabra, uns negócios... Gente, socorro. Aí eu peguei e falei, aí tinha um fazão, tipo, sabe, peito e coxa de fazão. Eu falei, pô, vou fazer uma galinhada de fazão com cogumelo morrilha. Vai ficar louca, né? Aí fiz uma galinhada, a galera me Nossa, que legal. E aí a gente tinha tomado os vinhozinhos e ela pegou e falou, sabe qual é o problema do Novo Mundo? É que é o seguinte, velho, o Brasil, é óbvio, eu já provei vinhos sensacionais, dignos da gente falar, pô, esse vinho podia ter sido produzido aqui. Só que se a gente falar que o vinho de vocês é foda, a gente tá ferrado. Porque vocês produzem quanto vocês quiserem o ano inteiro. Verdade. Foi isso que você falou, achei lindo o que você falou. Se não chover, Acabou. E eu tenho aqui 7, 8, 10 pessoas que vão me ajudar na vindima. Vocês têm mão de obra. Não, maquinário, tudo. Não, é entendeu? muito louco. Então, assim, são visões muito, muito loucas, assim. Imagina, é uma mulher, eu até falei com meus amigos, hoje ela é casada, tem filho, tudo, tá? Mas na época era tipo uma gata solteira no café. Você começou a indicar, né? Não tinha Tinder. Galera, vem pra cá. Não perca essa oportunidade. Guga, deixa eu te falar. 1h30, a gente não fez o peixe. Não, mas o peixe tá pronto, gente. 1h30 não. Perdão, 1h30 para encerrar. Ó. O peixe foi cozido lentamente dentro desse caldo, tá? Então, ele fica super suculento. E aí você serve ele, usa esse caldo maravilhoso, coa, usa esse caldo para fazer um risoto, para fazer uma redução, para fazer um molho. Nossa, enfim. gente, isso tá maravilhoso. Guga, a gente tem 50 segundos. Eu falei 1h30. Nesses 50 segundos a gente fala o seguinte. Paulinha, muito obrigado pela aula. É sempre um prazer falar com você. A galera falando, não, que peixe é? Um gados moru, é um bacalhau fresco. Não, bacalhau fresco não existe, mas é o peixe que usa fazer o bacalhau. Um beijo grande.
Paulinha vai salvar essa live aí. Agora. Obrigado a todos que participaram e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Prazer foi todo meu, querido. Você é muito generoso. Obrigada pelo carinho. Tô morrendo de saudade. Espero a gente poder fazer esse encontro com a turma do Cruzeiro. Menina, a gente se conheceu em 2012. Como passa rápido. Jesus, olha aí, 8 anos. anos. Muito bom. Obrigada, tá, meu amor? Fica com Tamo Deus. junto. Super beijo. Aproveita seu jantar que eu fiquei com água na boca. Beijo grande. E aí, galera, se vocês quiserem acompanhar, 9h30, terei uma live com a Lan Lan. Vou assistir. Olha que viagem. Aí eu vou ensinar uma salada tailandesa